Volume 21. Capítulo 8, O traidor escapa. Giese Nuka Dia. O último da tribo Nuka. Ponto fraco, combate. Ponto forte, todo o resto. Apesar de não saber manejar uma espada e de ser um idiota na magia, ele perseverou e conseguiu se tornar um aventureiro de classificação S. Esse era o Giese que Orsted conhecia. Giese sempre foi consistente, independentemente de meus movimentos, e por isso decidi que ele não poderia ser um discípulo, até agora. Era assim que Orsted operava. Ele agia, observava como o mundo e as pessoas reagiam a ele, em seguida, usava isso para identificar os discípulos do Hitogami ou qualquer outra coisa que estivesse procurando. Orsted testemunhou como a história progrediu quando ele interveio e quando não interveio, mas em todos os ciclos as ações de Giese permaneceram as mesmas. Giese viveu sua vida como um aventureiro e morreu como um aventureiro. Independentemente do que acontecia ao seu redor, ele nunca fez nada que levantasse a suspeita de Orsted. Orsted era bom em farejar os discípulos do Hitogami. Não havia muitos discípulos como Giese, não muito bons em uma luta, especializados em coletar informações e fabricar desinformação, mas eles existiam. Eles se mantinham nas sombras, executando seus planos na escuridão, ajudando outros discípulos em momentos cruciais. Esses discípulos sempre tiveram o cuidado de não revelar sua verdadeira natureza. Orsted matou todos eles. Ele tinha os lopes de tempo. Com repetições suficientes, não era difícil descobrir quem era um discípulo e quem não era. Somente Giese era diferente. Somente Giese não levantou suspeitas. Orsted disse que nunca tinha sido um discípulo. Não importava o que Orsted fizesse, ele nunca agia como um. Nem mesmo quando estava prestes a ser morto. Mas o que isso significa, disse-me Orsted, é que ele era um discípulo em todos os aspectos, mas escondia isso perfeitamente. Giese nunca havia admitido ser um discípulo em nenhum dos lopes anteriores. Orsted já havia suspeitado e o matado antes, mas mesmo a momentos da morte, mesmo com uma faca em sua garganta, Giese nunca cedeu. Eu me iludi com o fato de que esse era o curso normal da história. Daí essas derrotas. Quando nos comunicávamos por mensagens, eu sempre percebia quando Orsted estava sentindo pena de si mesmo. Orsted nunca suspeitou que Giese fosse um discípulo até a minha mensagem. O Hitogami devia estar se mijando de rir, ele ainda não se deu conta disso. Piferrere. Acho que Orsted não considerava o Giese tão importante no início, só isso. Mesmo assim. Você fez bem, Rudeus, ele me disse. Ele era o trunfo do Hitogami, mas não é mais. No entanto, não poderia haver nenhum outro discípulo como Giese. No final das contas, Orsted tinha os lopes e o Hitogami não. De qualquer forma, os discípulos agiam de forma mais independente do que se poderia imaginar. Mesmo que o Hitogami quisesse mais discípulos como Giese, seria mais fácil falar do que fazer para adquiri-los. O que significava que Giese era, mais do que provavelmente, a última linha de defesa do Hitogami. O último discípulo que ele mantinha escondido era Giese. Eu ainda estava lutando para entender isso. Orsted achava que estava a apenas alguns turnos de uma vitória fácil. O que, sim. Ele tinha os lopes de tempo. Mesmo se estragássemos tudo nessa rodada, ele poderia simplesmente matar Giese em sua próxima tentativa. Assim, ele estaria um passo mais perto da vitória. O único problema era que, se Orsted perdesse e passasse para o próximo loop temporal, eu só teria este. Fim do jogo. Quero vencer nesse loop, responde, com a ansiedade me invadindo o peito. A resposta de Orsted veio. Eu apenas quis dizer que ele já jogou seu trunfo. Eu bufei. Boa recuperação, Orsted. Um mês se passou desde que Giese se revelou como discípulo do Hitogami. Depois disso, tentei encontrá-lo. Com a ajuda das ordens dos cavaleiros, nós o procuramos por todo o continente de Milis. A igreja de Milis e os Latrias se esforçaram para nos ajudar e a busca ainda estava em andamento. Parecia provável, porém, que ele tivesse escapado ileso. Não é preciso dizer que eu não estava me concentrando apenas em Milis.
Entrei em contato com a tribo do dia imediatamente e fiz com que eles colocassem um aviso de procura na grande floresta. Também avisei Ariel e pedi que ela fizesse o mesmo no Reino Azura. Depois pedi a Roxy que fizesse uma solicitação no Reino Hanoa. Mesmo assim, eu tinha certeza de que não o pegaríamos. Do sul e nordeste do continente central, ao continente Begarit, ao continente Demônio e ao continente Divino, era um mundo grande. Havia muitos lugares que minha influência não o alcançava. Eu nem sabia para que lado ele havia fugido. Para o norte. Para o oeste. Se ele tivesse contatos no reino do Rei Dragão, isso significaria que ele tinha ido para o continente demoníaco, com certeza. Mas depois da morte do rei, aquele lugar estava um pouco bagunçado. O continente demoníaco era amplo, e Giese poderia se misturar lá. Talvez ele tivesse usado um círculo de teletransporte que eu não conhecia, e então ele poderia estar literalmente em qualquer lugar. Giese desapareceu completamente. Eu me senti mal. Sinceramente, eu esperava que pudéssemos pegá-lo imediatamente. Por fim, porém, tive de aceitar que isso não estava acontecendo e comecei a pensar em como me proteger. Em sua carta, Giese disse que, da próxima vez, ele lutaria comigo de forma justa. Ridículo. Giese era assim, mentia tão facilmente quanto respirava. O que eu sou, um otário? Mas, por outro lado, quando olhei para trás, percebi que Giese poderia facilmente ter me matado a qualquer momento em Milis. Baixei a guarda perto dele. Confiei nele. Mas ele não tinha feito isso. Tudo que ele fez foi tentar me enganar para que eu caísse em sua armadilha e, mesmo depois que a armadilha se desfez, ele ainda não avançou sobre mim. Ele poderia ter tomado Aisha como refém. A Aisha podia se defender com uma espada e magia, então ele pode ter achado que isso era mais do que ele podia lhe dar, mas ele teve a oportunidade? No entanto, ele não fez isso. Talvez eu pudesse confiar na carta. Talvez, apesar do fato de estar trabalhando sob as ordens do Hitogami, o próprio Giese quisesse lutar de forma justa. Quando se tem de matar alguém, é melhor jogar limpo ou vai estragar tudo. Isso parecia um dos azares de Giese, certo? Mas posso estar errado. Ele pode querer que eu pense isso, mas na verdade está planejando o contrário. Pelo que eu sabia, ele estava escondido em um armário na casa de Cliff, esperando para cortar minha garganta com uma faca envenenada quando eu adormecesse. Imaginar homens nas paredes não está ajudando. Eu ainda não havia sido atacado, o que significava que Giese não havia reunido suas forças com antecedência. Ele provavelmente estava em algum lugar agora, reunindo aliados. Ele estava vindo atrás de mim, mas não agora. Foi isso que tentei dizer a mim mesmo. Na verdade, eu não conseguia me livrar da sensação de que poderia ser atacado a qualquer momento. Eu estava com medo. Agora, enquanto eu estava ocupado caçando Giese, Aisha tinha todo o trabalho de montar o escritório do grupo mercenário sob controle. Ela escolheu um gerente de filial, recrutou membros e elaborou um plano de negócios para o futuro. Normalmente, tudo precisava de minha aprovação, mas Aisha cuidou de tudo. Os latrias ajudaram a cuidar de Zenith, o que aliviou bastante a pressão sobre ela, mas, mesmo levando isso em conta, sua eficiência foi extraordinária. Ela até pensou em mim no meio disso tudo. Um mês após o desaparecimento de Giese, Eris chegou em missão ao país sagrado de Milis. Ela veio por meio de um círculo de teletransporte. Ela veio para me proteger. Quando ela chegou, estava em pleno modo de batalha. Em vez de roupas civis normais, ela usava o sobretudo de um rei da espada e carregava duas espadas, um anúncio ousado para qualquer um que estivesse à distância de sua visão de que se tratava de uma guerreira que deveria ser conhecida. Agora que estou aqui, tudo ficará bem. Vou cortar todos eles pela metade. Eris se gabou. Jogada idiota da parte do Giese, se voltar contra você. Ouvir-me tinha razão quando disse, não sou páreo para o chefe, de jeito nenhum. Ouvi-la tagarelar, alegre como tudo, acalmou um pouco meus nervos.
Eu não iria me envolver em uma batalha e ser assassinado esta semana, eu me consolei. Em algum nível, eu provavelmente até acreditava nisso. Eris. Eu disse, depois a envolvi em meus braços. Isso se transformou em carícias em seus seios, quando ela me espancou até a morte. Quando minha consciência se esvaiu, tudo ficou claro, isso. Esse tinha sido o plano de Giese o tempo todo. Enfim, brincadeiras à parte. Agora que as coisas tinham se acalmado um pouco, era hora de se organizar. Em primeiro lugar, leve o Giese a sério. Supondo que ele realmente estivesse reunindo suas forças para me atacar de frente, havia 3 coisas que eu precisava fazer. 1. Encontrar Giese. 2. Tornar a armadura mágica, e eu mesmo, mais forte. 3. Elaborar uma contra-estratégia. Quando vi a situação assim, percebi que era isso que eu estava fazendo o tempo todo. A única diferença era que agora, em vez de 80 anos, eu tinha uma linha do tempo significativamente reduzida. Apenas alguns anos para ficar bom. E Giese não era um cara comum. Quem sabia como seria um ataque justo e direto vindo dele? Ele me atacaria com números ou com habilidade. De acordo com Orsted, não havia muitos por aí que pudessem me derrotar quando eu estava com minha armadura mágica. Mesmo assim, eu havia aprendido em primeira mão no outro dia como os números podem influenciar uma batalha. Se ele conseguisse 15 ou mais guerreiros de classe mundial que pudessem se coordenar como os cavaleiros do templo faziam em uma luta, eu estaria frito. No entanto, ele precisaria de tempo para encontrar pessoas assim. Não havia muitas por perto. 1 ano, talvez 2. Eu estava bastante confiante de que levaria esse tempo, no mínimo. Preso em uma armadilha cuidadosamente construída ao longo de anos e com os números a seu favor? Nem eu conseguiria me livrar dela. Os cavaleiros do templo tiveram uma chance de vencer por 1 segundo, e um discípulo do Hitogami seria muito pior. Eu só precisava detê-lo antes que chegasse a esse ponto. Eu viajaria pelo mundo e faria, dos seus alvos, meus aliados antes que ele pudesse chegar a eles. Se ele já tivesse transformado alguns deles, eu os eliminaria antes que pudessem se juntar a mim. Em todos os trabalhos futuros, por menores que fossem, eu tinha que procurar inimigos. Eu poderia restringir a provável localização de Giese ao continente demoníaco como um todo e, potencialmente, ao reino do Rei Dragão, se eu realmente tivesse que adivinhar. Sim, o continente demoníaco parecia particularmente provável. Rufiões como Atolf provavelmente aproveitariam a chance de lutar quando soubessem que Giese estava tentando me derrubar. Eu tinha planejado deixar o continente demoníaco para o final, mas parecia que estávamos subindo na lista. No entanto, eu provavelmente poderia priorizar a parada no reino do Rei Dragão. Era lá que o deus da morte Randolph estava, e ele me derrotou na versão 2 aprimorada. Ele seria um aliado sólido. Eu queria chegar até ele primeiro. Com isso, meu rumo estava traçado. O grupo mercenário ainda estava em seus estágios iniciais, mas os Latrias e a igreja estavam aqui para apoiá-lo. Enquanto os 2 figurões da igreja de Melis estivessem nos trazendo trabalho, o escritório deveria ser capaz de se manter à tona por enquanto. Eu tinha conseguido o mínimo do que vim fazer em Melis. Estava na hora de voltar para o escritório principal em Sharia. Depois, Orsted e eu poderíamos elaborar o restante do nosso plano. Mas, primeiro, é hora de dizer adeus. Liguei para a propriedade Latria, onde apresentei Eris e anunciei que estava voltando para casa. Estou vendo, disse Claire. Mesmo diante de Eris, que não era exatamente uma dama, ela não demonstrou nenhuma desaprovação. Parecia que ela tinha levado minhas palavras a sério. A única emoção que pude detectar foi, levemente, a decepção. Presumo que você levará Zenith com você, perguntou ela. É isso mesmo. Eu levo a sério minha responsabilidade de cuidar dela. Muito bem. Enquanto eu e Aisha estávamos nos esgoelando, a Zenith havia ficado com os Latrias no último mês. Claire disse que ela estava bastante ativa. Talvez fosse a nostalgia de estar de volta à casa onde ela cresceu. Aparentemente,
Ela andava pela propriedade e frequentemente saía para dar uma olhada nos jardins. Ela sempre queria estar ao ar livre. Ela estava mais desocupada do que nunca, mas estava claro que estava aproveitando ao máximo o fato de estar de volta à sua antiga cidade natal. Todos os homens e mulheres da propriedade latria observavam com tristeza. No final, não cheguei a conhecer Edgar Onise. Tudo por causa do Giese. Pedi a Claire que transmitisse a mensagem de que eu certamente reservaria um tempo para visitá-los quando estivesse em Milichion. É doloroso não ter visto a Nora novamente. Nós voltaremos, eu a tranquilizei. Da próxima vez, trarei a Norna. E meus filhos também. Aisha. Bem, não posso garantir nada com ela. O relacionamento de Aisha e Claire não havia melhorado. Claire poderia ter prometido não interferir mais na minha família, mas a antipatia que Aisha tinha por Claire não poderia ser desfeita em um dia. Claire, até onde eu sei, basicamente só fez o que achava melhor para Aisha. Uma bastarda deveria saber seu lugar e deixar que os filhos legítimos ficassem com os holofotes. Uma filha da família Greirat deveria agir como uma dama. Uma empregada doméstica da família Greirat deveria se dedicar ao dono da casa. Claire estava tentando dizer a ela que se comportasse de acordo com sua posição. Mas Aisha era tudo isso e também nada disso. Ela não tinha um papel definido, e Claire aparentemente tinha muitas opiniões sobre isso. Mesmo agora, depois de ter me prometido isso, seu olhar era severo toda vez que se voltava para Aisha. Não vou me estender muito sobre isso, como prometido, mas me preocupo com o futuro dela, disse Claire. O quê? Oh, não, acho que ela vai ficar bem. Aisha era incrível e inteligente, era quase inteligente demais. Ela ficaria bem. Eu me pergunto. Disse Claire, parecendo não estar convencida. Não consigo me livrar da sensação de que ela cometerá algum erro do qual não poderá se recuperar. Não há muitas coisas das quais você não possa se recuperar. Além disso, não importa o que aconteça, eu estarei lá para ela. Eu, a Sophie e a Roxy. A Iris também pode ser muito útil para certos tipos de problemas. Claire ficou em silêncio por um momento, depois disse, se essa é sua opinião, não falarei mais sobre o assunto. No entanto, parecia que ela tinha mais coisas a dizer. Mas, se ela estava preocupada com Aisha, tudo bem. Ela era livre para se preocupar com quem quisesse. Espere, logo estaremos de volta, eu disse. Tenho certeza de que Aisha crescerá um pouco nesse meio tempo. Embora eu não possa prometer que será em uma direção que você aprova. Claro, houve alguns percalços ao longo do caminho, mas Claire não era uma pessoa ruim. Talvez não fosse a mais simpática, mas não era má. Eu não tinha nenhum problema em trazer minhas esposas e filhos para uma visita. Da próxima vez, eu me certificaria de que a visita seria leve e curta. Mostrar a ela que estávamos todos bem, fazer uma refeição juntos, conversar sobre os acontecimentos recentes e depois nos despedirmos com um sorriso. Receio que, devido à minha idade, esta possa ser nossa última despedida. Nossa última despedida. Claire tinha mais de 60 anos de idade. Eu não tinha certeza de qual era a média de vida neste mundo, mas ela ainda gozava de boa saúde. Mas era uma viagem de 4 anos de ida e volta de Milis para Sharia. Não era uma viagem curta. Não íamos dar meia volta e retornar no momento em que chegássemos, levaria no mínimo 10 anos para nos reunirmos. Claire já teria passado dos 70 anos. Nessa idade, bem, não seria um grande choque. Entendi o ponto de vista dela. É claro que em minha família nós nos locomovíamos usando círculos de teletransporte, portanto, na realidade, as viagens não demoravam muito. Eu poderia contar a ela sobre isso, mas ao mesmo tempo, não gostava de divulgar que eu me teletransportava para todos os lugares. Era mais seguro manter isso em segredo, caso alguém usasse isso contra mim. Além disso, você sabe, o teletransporte era um tabu mundial. Ele ainda era usado de alguma forma pelo Reino Azura, pelo reino do Rei Dragão e, provavelmente, pela família real em Milis também,
Mas essas eram as 3 maiores nações do mundo e até mesmo elas não falavam sobre isso. Rudeus, disse Claire, obrigada por trazer Zenith de volta para mim. Ela inclinou a cabeça para mim. Aparentemente, ela e Zenith haviam pegado uma carruagem para assistir a uma peça de teatro no outro dia. Claire franziu a testa durante todo o tempo, mas um dos criados disse que fazia muito tempo que a dona da casa não parecia tão feliz. Eu voltarei, eu disse. Em breve. As palavras saíram antes que eu tivesse tempo de impedi-las. Mas. Com certeza voltarei, eu disse, colocando o máximo de força possível nas palavras. Claire sorriu. A última coisa que ela me disse, ainda radiante, foi: Zenith criou um bom menino. Também fui me despedir da criança abençoada. Eu tinha 2 presentes de despedida para ela. No mês passado, Aisha havia encontrado um artesão de Milichon para fazer algo para ela. Portanto, meu primeiro presente foi uma braçadeira quase idêntica à minha. O design usual tinha uma moldura incrustada de joias, na qual estava embutida uma pedra. Para esta, eu mesmo fiz a pedra com magia da terra. Ela era preta e brilhante e tinha gravado o emblema do deus dragão. Ela deveria transmitir a qualquer pessoa que a visse que o usuário era um de seus seguidores. O segundo presente, um pergaminho que Orsted me enviou para convocar uma besta guardiã. Apareci com meus presentes e pedi que mandassem buscar a criança abençoada, mas a equipe de simpáticos veio ao meu encontro. Therese também estava com eles. Ela havia se esquivado da transferência. Aparentemente, uma petição com meu nome ajudou nisso. Ainda assim, ela foi rebaixada, então não estava mais comandando a guarda da criança abençoada. Uma nova capitã havia sido nomeada, então agora Therese servia sob seu comando como uma espécie de ajudante. Na verdade, o novo capitão se mostrou um pouco inflexível. A braçadeira era uma coisa, mas a ideia de usar magia de invocação desconhecida dentro da igreja foi rejeitada como totalmente ultrajante. Mas eu a obriguei a fazer as coisas do meu jeito. Este é um presente do deus dragão Orsted para a criança abençoada, para agradecê-la por sua proteção ao seu humilde servo Rudeus. Declarei. Você, um mero capitão da guarda, não tem o direito de interferir. Tive azar com a carreira dessas pessoas. O animal que emergiu do pergaminho era uma coruja prateada. Ela tinha cerca de 1 metro de altura, menor que Léo, mas bastante imponente, e seus olhos dourados tinham algo de inspirador. Não era um dos espíritos de Perugios, mas esses eram muito raros. Duvido que coisas como essas apareçam muito. Além disso, esse era para uso exclusivo da criança abençoada, então provavelmente era de um pacote diferente. Pelo menos o monstro com holograma que desenhamos tinha uma vibração divina. Eu teria tido dificuldades para fazer com que o capitão aprovasse uma aranha preta brilhante e gigantesca. Eu cuidarei bem dela, disse a criança abençoada, com os olhos brilhando ao olhar para a coruja. Ela estendeu a mão para acariciá-la, e ela fechou os olhos em evidente prazer. A criança abençoada parecia encantada com o fato de a coruja ter se afeiçoado a ela logo após ser convocada. Na verdade, esse é o trabalho da coruja, respondi. Ela não era um animal de estimação. Ela precisava relaxar e deixar que ela a protegesse, nada mais. Bem. Até a próxima vez, então. De fato. Fique bem, Sir Rudeus, respondeu a criança abençoada. Ao sair, fiz uma reverência a Therese e aos outros guardiões de Anastasia. Provavelmente eu os encontraria novamente. O último a chegar foi Cliff. Ele parecia estar tendo um começo incrivelmente bom aqui. Depois do outro dia, tanto os papalistas quanto os cardinalistas o notaram. Todos os tipos de histórias estavam circulando sobre ele, nenhuma delas muito precisa. Cliff Grimore falou com o braço direito do deus dragão e salvou a criança abençoada. Em meio à briga entre o Papa e o Cardeal, ele falou em nome da justiça e fez com que todos vissem a razão no final. Ele é um exemplo para todos nós que seguimos a Milice. Um jovem realmente admirável. A parte engraçada foi que, pelo que pude perceber,
As origens dos rumores foram o comandante dos Cavaleiros do Templo e o vice-capitão dos Cavaleiros da Catedral. Graças a isso, os cavaleiros menores e os padres confiaram em seus relatos e se convenceram de que o Papa havia conseguido um braço direito excepcional. Além disso, talvez graças a essas histórias, Cliff estava conseguindo trabalho de verdade. No momento, isso significava oficializar casamentos para nobres importantes. Não importava o que estivesse acontecendo no mundo, um padre nunca ficava sem emprego. Sem entrar em detalhes, Cliff havia adquirido muita experiência na vida real com Sharia. Ele era novo, mas tinha muitas habilidades e seus superiores o viam como um funcionário excepcionalmente talentoso. Algumas pessoas não estavam tão satisfeitas em tê-lo por perto, aparentemente. Mas, ei, o que você vai fazer? É natural que, quando aparecesse um novo contratado talentoso que também fosse neto do Papa, algumas pessoas ficassem com ciúmes. Cliff teria que lidar com isso sozinho. Mas eu não estava preocupado. Não com Cliff. Não com o Cliff que eu conhecia. Ele superaria tudo o que o mundo lhe impusesse. Apenas um pequeno detalhe. Vou para casa, então. Foi bom ver você, Cliff, eu disse. Você também, ele respondeu. Dê meus cumprimentos a Lizzie. É para já. Vou dizer a ela para não trair você. Cliff, até onde eu sabia, ainda não havia contado a ninguém que era casado. Tudo que ele havia dito publicamente era que seu coração pertencia a outra pessoa. Isso não era atípico dele. Mas eu entendia porque anunciar seu casamento com ele na Lizzie poderia ser um pouco complicado. Mesmo por essas bandas, todos os aventureiros conheciam as histórias sobre ele na Lizzie Slute. Agora, havia velhos veteranos de cabelos grisalhos perambulando por aí que haviam passado sua primeira vez na cama dela. Sim, talvez fosse melhor que Cliff não dissesse com quem havia se casado ainda. Não faria mal esperar até que ele fosse importante o suficiente para que pudesse lidar com algumas pessoas falando pelas suas costas. Um dia ele chegaria lá. Eu tinha certeza de que ele não levaria esse segredo para o túmulo. No entanto, sempre havia a chance de que as propostas começassem a chegar pelo correio. E ainda havia a Wendy. Ela era uma empregada e ia para casa à noite, mas quando um rapaz e uma moça passam algum tempo juntos sob o mesmo teto. Risque isso era estúpido. Esse era o Cliff. Muito além de minha mente distorcida. De jeito nenhum Cliff estava dormindo por aí depois de toda a sua pregação de santidade. Não quando nem mesmo eu iria para lá. Bem. É hora de parar de pensar nisso ou vou dar azar. Faça o seu melhor, Cliff. Mantenha isso em suas calças, eu o adverti. São Melissa está sempre observando. Não se preocupe, eu não saberia onde encontrar tempo, respondeu ele. Cliff estava muito ocupado ultimamente. Ele era bom em seu trabalho, e as pessoas estavam começando a vê-lo como o braço direito do Papa. Com seu capital social subindo assim, havia até mesmo alguns nobres se aproximando dele. Sério? Ouvi dizer que você está muito bem ultimamente. Você poderia simplesmente jogar a doce Wendy na cama e... Wendy é basicamente minha irmã mais nova, objetou Cliff. Se você não tocou na sua, por que isso me passaria pela cabeça? Eu nunca faria nada com minhas irmãs. A bochecha assume uma expressão ofendida, e Cliff olhou para baixo. É que, ele começou. Eu realmente queria chegar até aqui por meu próprio mérito. Tive de rir ao responder, se não fosse por você, você acha que tudo isso teria dado certo? Smirk. Eu queria parecer legal, mas Cliff riu de mim pelo nariz. Ponto tomado, caramba. Cliff salvou o dia, mas também me trouxe para cá, e fui eu quem começou o problema. Havia uma sensação de bombeiro que se tornou arsonista em tudo isso. Ainda assim, ele se manteve fiel a si mesmo durante todo o tempo e agora estava sendo reconhecido por isso. No fim das contas, a boa sorte de Cliff se deveu a ele. De qualquer forma, ele continuou, obrigado, Rudeus. Estou sendo notado agora, e tudo isso graças a você. Não, obrigado.
Você me conectou com as pessoas certas em Milis, e agora temos o grupo de mercenários montado aqui também. A venda de estatuetas do Rungerd, por outro lado. Parece que vai demorar um pouco mais. Se eu apressasse as coisas, poderia nos deixar prontos para as vendas imediatamente, mas não estava vendo que conseguiríamos muitos clientes. O bando de mercenários também ainda não estava totalmente estabelecido, então isso também causaria problemas nessa frente. Mas, qualquer outro desafio que enfrentássemos aqui já estava resolvido. Eu simplesmente jogaria Cliff contra eles como outra chance de provar seu valor. Daqui para frente, tudo será só meu, disse ele. Você conseguiu. Boa sorte, eu disse. Não foi exatamente como eu havia planejado, mas eu tinha certeza de que também havia cumprido minha promessa a Elinalise. Cliff ficaria bem. Independentemente do que acontecesse com os outros sacerdotes, ele tinha começado com o pé direito. E não era como se houvesse uma escassez de problemas para ele resolver sozinho. A rixa entre os papalistas e os cardinalistas estava muito mal resolvida. Eu estava animado para ver Cliff realizar grandes feitos à sua maneira. E se tudo fosse para o inferno, ele sempre poderia voltar e trabalhar para mim. Tente ir com calma, pensei. Desculpe-me por não ter podido fazer muito por você neste último mês, disse ele. Ah, não se preocupe com isso, respondi. Eu tinha minhas batalhas, Cliff tinha as dele. No entanto, se algo acontecer com um dos servos do Retogami, envie-me uma mensagem pela pedra de comunicação imediatamente. Estarei lá o mais rápido possível. É para já, disse Cliff, com um aceno de cabeça decisivo. Eu não estaria presente em todas as batalhas, mas em uma emergência, eu viria correndo. Ele era meu amigo. Tudo bem, Cliff. Fique bem. Você também, Rudeus. Mas lembre-se de que posso acabar voltando aqui novamente em um ano. Ótimo. Devo estar pronto até lá para apresentar Lise a todos. Ah, sim, há a questão da maldição de Elinalise. Isso não pode ser um adeus por muito tempo. Percorremos um longo caminho desde que você era o garoto novo na universidade, não é? Disse ele. Não, você sempre será o mesmo velho gênio Cliff para mim, respondi. Cliff deu de ombros com um sorriso desesperado. E com isso, minhas batalhas em Milis terminaram. O confronto com os Latrias, depois as maquinações da igreja de Milise, finalmente, a traição de Giese. Muita coisa aconteceu, mas todas essas novas experiências me impulsionaram para o que eu tinha que fazer. Preparem-se, Giese. Estou chegando.